Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula sobre radiologia abdominal. Sou Pedro José de Santana e hoje nós vamos falar sobre o câncer de esôfago. Devemos lembrar que existem dois tipos principais de tipos histológicos de câncer de esôfago. O mais comum, carcinoma escamocelular, uma lesão com baixa sobrevida em tumores localmente avançados. Entretanto, essas lesões em estágio inicial são curáveis. Diagnóstico: endoscopia digestiva alta com biópsia. Pode ter uma disseminação local, linfática e hematogênica. O estadiamento pode ser pela tomografia computadorizada, ressonância magnética, pelo PET-CT e pela ultrassonografia endoscópica. Devemos lembrar que a quase totalidade dessas lesões estão relacionadas a homens idosos que têm como fator de risco o fumo e o álcool. Outros fatores são obesidade, acalásia, estenose cáustica, a síndrome de Plummer-Vinson, radioterapia e etilose palmar e plantar. O outro subtipo histológico mais frequente é o adenocarcinoma. Se nós pegarmos os casos de SEC, carcinoma escamocelular e adenocarcinoma, nós preenchemos a quase totalidade dos cânceres de esôfago. O adenocarcinoma é mais comum naqueles pacientes que já têm um histórico de esôfago de Barrett, homens brancos, idosos, e a disseminação é a mesma, local, linfática, hematogênica, mas por característica tem um acometimento do estômago proximal e do terço inferior do esôfago, estando principalmente relacionado à questão do refluxo gastroesofágico. Em relação aos achados de imagem, nós devemos saber que são muito semelhantes ao SEC. A gente não consegue diferenciar, a não ser em induzir pela topografia da lesão, o que é um adenocarcinoma do que é um SEC esofágico. Mas dado mais importante, devido ao aumento e à epidemia da obesidade ao longo dos últimos anos, nós temos um aumento na incidência dos casos de adenocarcinoma. Estadiamento será feito pela tomografia computadorizada com contraste endovenoso. Essa é a recomendação do Colégio Americano de Radiologia. A partir daí, nós vamos ter critérios para irressecabilidade e estadiar essa lesão. Invasão da árvore traqueobrônquica, derrame pericárdico, sinais que favorecem extensão além da parede esofágica. E nós devemos lembrar que a invasão da gordura periesofágica é o que configura um tumor T4. E é isso que a tomografia irá fazer, diferenciar o T4 do T1, do T2 e do T3. E a invasão da aorta descendente é caracterizada quando nós temos um ângulo de contato entre o tumor e o vaso maior do que 90 graus. Nesse caso, eu mostro para vocês um esofagograma, talvez um exame que alguns de vocês nunca viram, mas para mostrar essa volumosa lesão infiltrativa na metade inferior do esôfago. Nesse caso aqui agora eu mostro para vocês um adenocarcinoma de esôfago, onde nós vemos que a tomografia serve para diferenciar o que seria um T4 de um T1, T2 e T3, como eu já falei para vocês. Nesse caso, nós temos um plano adiposo preservado entre a lesão neoplásica esofágica e a aorta, e entre a lesão neoplásica esofágica e o átrio esquerdo, caracterizando aqui agora uma lesão que é um T3. E nós temos também a oportunidade de falar na tomografia computadorizada do estadiamento N. Nesse caso, já é um grande desafio. Por qual motivo? Aqui nós estamos vendo um linfonodo adjacente à junção esôfago-gástrica, mas nós temos uma dificuldade. Por quê? Quais são aqueles linfonodos suspeitos na tomografia? Maior do que 10 milímetros no seu menor eixo. Entretanto, mesmo com esse critério, alguns podem ser reativos. Melhor exame, sem dúvida, para falar em acometimento linfonodal com maior precisão é o PET-CT. E a confirmação é histopatológica. E nesse caso, algumas complicações, a invasão da árvore traqueobrônquica. Aqui eu mostro para vocês esse abaulamento da parede posterior da traqueia que configura invasão traqueal. E nesse caso, para nós fecharmos o estadiamento, a gente começou com o estadiamento T, o N, agora o estadiamento M, através de extensão direta, linfática e hematogênica, sítios mais comuns, fígado, pulmão, osso e cérebro. Devemos lembrar que carcinomatose peritoneal é muito mais frequente nos casos de adenocarcinoma.
e que aqueles tumores sincrônicos ou metacrônicos relacionados principalmente ao SEC, geralmente relacionados a tumores de cabeça e pescoço e tumores de pulmão. Nesse caso, eu mostro para vocês um tumor da junção esôfago-gástrica do esôfago distal com múltiplas metástases hepáticas e carcinomatose peritoneal. Também era um caso de um adenocarcinoma. Pessoal, com isso a gente fecha as principais dicas que nós devemos ter para fazer avaliação e estadiamento da tomografia no câncer de esôfago. Siga-nos aqui no canal no YouTube e aqui está o e-mail para contato. Muito obrigado.